Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja na paz do Senhor Jesus e eu peço a luz do Espírito Santo iluminando a sua mente agora. Esse assunto que nós vamos tratar, ele deveria ser básico no cristianismo. Deveria, porque ele é simples, ele é fácil de entender, mas nós, de alguma forma, acabamos complicando o entendimento dele, porque nós somos muito bombardeados por ideias pagãs, especialmente aqui no Brasil, e isso acaba deturpando a nossa imagem de Deus, né? Ou a imagem de Deus para nós, é isso que eu quero dizer. Mas não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro, e nós precisamos esclarecer esse assunto. Porque uma vez entendido esse assunto, ele abre muitas portas para que haja uma vida espiritual melhor, uma vida mental melhor, um bem-estar, sabe assim, que não dá para se descrever. Então, temos que falar do assunto. E é um assunto simples, como eu disse. João disse assim: nós o amamos, a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Muitas vezes a religião é apresentada de uma forma em que você tem que fazer coisas para agradar a Deus e para Ele te amar. Uma delas é ir à igreja. Se você não for à igreja, Deus não vai te amar. Isso você pode pesquisar, as palavras até mudam, mas isso é um dos ensinamentos que são, assim, mais fortes no cristianismo. Então, o que nós queremos dizer aqui é um princípio muito forte, é que sempre que nós vamos buscar a Deus, é porque Ele já veio muito tempo antes atrás de nós. Quando nós vemos, e essa semana eu estava estudando duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, as duas têm várias semelhanças, mas um ponto elas são iguais. As duas estão sendo procuradas. Elas não estão procurando, elas estão sendo procuradas. Desde o momento que nós nascemos, podemos dizer que Deus está à procura de nós, querendo nos ganhar para o seu reino, nos atraindo, ele mesmo diz em Oséias, nos atraindo com cordas de amor, misericórdia. Então Deus sempre está fazendo de tudo para nos atrair. Tanto é que nós aprendemos também que todo bom impulso que o ser humano tem, todo bom impulso, vem de Deus, vem de Cristo. Não é? Porém, nós vemos, como eu disse, vários ensinamentos distorcidos. Um deles vai acontecer em breve num grande número, né? Passa até na televisão, os repórteres ficam felizes, sorrindo, não sei do que, mas a verdade é que eles estão atrás de popularidade. Isso a gente pode falar outra hora. Pessoas saem longas distâncias a pé até a Basílica da Aparecida para pagar, essa é a palavra. Por favor, não digam que eu estou inventando. Esse é o verbo, para pagar suas promessas. Um grande clássico brasileiro, um filme chamado O Pagador de Promessas. Então, esse verbo pagar realmente vem de uma dívida. E a nossa dívida com Deus, a Bíblia deixa bem claro que ela é impagável. Não tem como pagar. E também a Bíblia diz que nossa dívida com Deus foi paga por Jesus. Ela foi paga. Não tem mais o que nós fazemos. Você não pode fazer nada mais para fazer com que Deus te ame mais do que Ele ama. Ele não economiza amor. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é rico em misericórdia. Com respeito ao amor, a Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus
é amor. Não tem como ele ser diferente. Não tem como ele ser ele não é menos. Ele ama plenamente. Não tem como ele amar menos. Muitos fazem essa competição, né? Parece que para entrar no reino dos céus tem um número limitado. Então, se a pessoa não tem a mesma fé que a gente, ela não vai entrar. E é bom até que ela não tenha, porque a concorrência é menor. Ou se ela for como nós, aí sim ela está agradando a Deus. Veja, eu não estou aqui entrando em contradição, porque o nosso canal fala do certo e do errado. Existe realmente o que é errado. O que eu quero dizer é assim, eu falo, por exemplo, aqui, os macumbeiros não servem a Deus. De acordo com a Bíblia, eles não servem a Deus. Agora, Deus os ama menos do que ele me ama, que isso aqui, aparentemente pregando a verdade? Não, Deus ama todo ser humano de maneira igual, ok? Aí você fala assim, mesmo aquele tirano, tem alguma coisa que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais? Então, essa pergunta ela é comum, bem comum, mas ela é errada. A pergunta certa é, o que eu devo fazer para amar a Deus? Eu que preciso de uma reforma. Eu que preciso me purificar. Eu é que preciso aprender a amar a Deus. O amor se aprende também, ok? Muita gente não associa a palavra amor a aprender, mas se aprende também, ok? Através de exercícios dados pelo próprio Deus, através de renúncia, através de negar o seu eu. Então, o problema é que nós não amamos a Deus o suficiente. Muitas pessoas, quando falam que vão seguir a Deus, em pouco tempo, muitas, começam a questionar, dá para eu servir um pouco menos? Porque quando elas aparentemente se convertem, e às vezes até se convertem mesmo de verdade, chega uma hora, elas vêm com toda a força, né? E chega uma hora que esse desejo, esse fervor começa a diminuir, e aí ela começa a pesar na balança, se vale a pena mesmo servir a Deus, começa a cortar algumas coisas, né? Algumas coisas de obediência, algumas obediências, vou falar assim, bem forçado mesmo, mas algumas obediências ela vai deixando de lado, porque antes estava muito pesado, né? E muitas igrejas fazem sucesso até por exigir muito pouco dos seus membros, então eles gostam de ir naquela, porque ali eu não preciso obedecer muito. A pessoa não associa amor à obediência, só que a palavra de Deus associa. Jesus diz em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outras palavras, se você me ama mesmo, você vai ser obediente. Não tem como você me amar e ser desobediente. Porém, temos que pensar naquela questão de pagar promessa. Muitos estão aí pagando, né? Querem pagar as suas coisas, ou então serve como se fossem crentes prostitutas. Sabe o que é crente prostituta? É aquele crente que vai para a igreja querendo ser comprado por Deus. Ele fala assim, eu sirvo a Deus se ele me der um carro. Eu sirvo a Deus se ele me der uma casa. Prostituta é assim. Não precisa de amor. A prostituta não precisa amar o seu cliente. Contanto que ele dê coisas para ela, ela fica ali, faz a parte dela. Será que você que está me ouvindo gosta desse tipo de ensinamento? Você gosta que falem assim? Vem aqui, serve a Deus aqui, faz algumas coisas que ele te dá um carro, te dá um emprego. Né? Então, essa barganha com Deus que é feia, né? Que é suja. Ou então, outro lado,
que existe também, muito parecido. Você pode pensar que não, mas é muito parecido. A pessoa está servindo a Deus até que as aflições e os sofrimentos cheguem. Quando eles chegam, aí elas falam assim, não vou ficar mais com você, porque você não está me dando nada. Uma prostituta não fica com um cliente que não tem dinheiro, que não está dando nada para ela. Então esse relacionamento que se diz cristão, onde só pensa em receber, de Deus receber, e a hora que ele para de dar, muda de endereço, vai para outra igreja para ver se dá mais, né? Isso tudo é muito complicado, né? Eu lembro do missionário Davi Miranda, né? Quando estava vivo, e eu vi algumas vezes no rádio, ele falava, você recebeu um milagre? A pessoa, sim, dá um testemunho. Aí ele falava assim, é só aqui que você recebe o milagre de Deus, só ali. Aí ele comprou, né? Deus trabalhava para ele, é só ali. Você vai ali e recebe o milagre. Se não for, não tem milagre. Gente, vamos acabar com isso. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Não há nada que eu possa fazer. Se eu fizer, é por amor, ok? Não para ganhar o amor dele que já está disponível. Deus está atrás de nós o tempo todo. Somos nós que nos afastamos dele. Que isso fique bem claro na nossa mente. Pare de falar assim, acho que Deus me abandonou. Porque isso chega perto de uma blasfêmia. Esse chororô e esse mimimi não sai de bocas consagradas a Deus. Não sai. Se você disser isso é porque a sua vida espiritual está muito fraca. Você precisa aumentar essa fé. Você precisa se fortalecer. Pare de pôr a culpa em Deus pelas suas fraquezas. Pare de dizer que Deus te abandonou. Verifique se não é você que abandonou a Deus. E se você está afastado de Deus, volte para Ele, porque Ele está com vagas abertas para o reino de Deus. Existem vagas ilimitadas para o reino de Deus. Se você não entrar, é porque você não quis. Ninguém vai ficar fora do reino de Deus porque faltou vaga. Foram preenchidas as suas, faltou, você chegou tarde. Não. Todos que quiserem serão salvos. Mas, olha, cuidado com essa frase que eu estou falando. Porque eu vou te dizer, muita gente não quer. Muita gente não quer. Você não vai ser salvo. Não é possível você querer a salvação e não querer o Salvador. Muita gente quer a salvação, mas não quer o Salvador. Como é que pode? Vamos ficar alertas, vamos vigiar, vamos ser transformados pelo Espírito Santo para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos amar a Deus como Ele merece. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, precisamos de muitas pessoas inscritas aqui, muito mais para que o nosso canal possa crescer, para que o YouTube mostre melhor a nossa mensagem, nosso trabalho. Orem por nós, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.